Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MetaCast número 2. Eu tenho hoje aqui uma celebridade com a gente, Raquel Oliveira, vai contar para a gente sobre a experiência dela com pesquisa, carreira na Faculdade de Medicina, estágios internacionais e muito mais. Raquel, seja muito bem-vinda ao MetaCast. Se apresenta para o pessoal, por gentileza. Oi pessoal, meu nome é Raquel Oliveira, eu sou acadêmica de Medicina do 5º ano da Universidade Federal do Piauí. Maravilha. E Raquel, o que você está fazendo aqui em Boston? Então, minha história aqui em Boston é um pouco atípica. Eu vim aqui para Boston porque aqui eu estou fazendo um estágio no Mass Gen. E aí eu decidi vir para esse estágio por causa de uma iniciativa do Metas. Então, aqui eu estou fazendo um estágio em oncodermatologia. Essa é a minha última semana lá e foi um estágio incrível, assim. E é isso, estou aproveitando a cidade, estou fazendo networking e estou aqui em Boston meio perdida ainda. Maravilha, nós vamos contar tudo sobre essa experiência sua aqui em Boston, de Piauí para Boston, contar sobre esse estágio, sobre muita coisa bacana, inglês, médico e tudo mais. Mas antes eu quero só dar as boas-vindas ao pessoal escutando o MetaCast, esse é o nosso podcast do Meta Analysis Academy. E eu gosto aqui na introdução de explicar o que é o Meta Analysis Academy. Nós somos um programa de treinamento de altíssimo nível em revisão sistemática e meta-análises que ensina médicos, estudantes de medicina e outros profissionais da saúde a terem excelentes publicações científicas com autonomia para avançarem a sua carreira, como a Raquel vai contar aqui para a gente. E no MetaCast nós falamos sobre carreiras de sucesso. Raquel, então vamos contar um pouco dessa sua experiência em pesquisa e como você veio parar aqui, como você veio fazer esse estágio aqui em Boston. Conta pra gente de onde surgiu a ideia de pleitear, de pedir a oportunidade, a vaga para o estágio aqui no Massachusetts General Hospital, um dos hospitais da Faculdade de Medicina de Harvard. Então, né? Muito atrevimento, meu. Lá do Piauí, vamos para Harvard. Muito atrevimento. Mas eu sempre disse que, se um dia eu for para os Estados Unidos fazer um estágio, eu vou tentar em algum hospital de Harvard. Só que eu sempre falava isso, mas, de fato, eu não sabia se eu teria coragem de tentar, né? Se eu teria esse atrevimento de tentar. E aí, a coragem surgiu quando eu mandei um resumo para a ASCO, né? Que é um dos maiores congressos de câncer do mundo. E aí eu disse, provavelmente eu vou para os Estados Unidos de qualquer jeito. Coincidentemente, eu estava na minha universidade, eu sou interna de medicina, e eu estava no meu ciclo clínico. Então, eu conversei com a minha coordenadora e falei assim, se eu conseguir um estágio fora do Brasil, em clínica médica também, eu consigo os créditos? E ela falou que sim. E aí eu disse, então eu vou tentar. Mas eu levei ali um tempo, né, me questionando se... A gente tem muito dessa síndrome do impostor, né? É uma coisa natural da gente. Mas acabou que eu resolvi tentar e eu coloquei isso, inclusive, quando eu fui mandar o e-mail para o médico. E eu consegui, assim, incrivelmente eu consegui. E todas as vezes que eu entro no hospital, que eu subo as escadas e que eu vejo aquelas pessoas, eu fico, meu Deus, eu tô aqui. Assim, demorou muito para cair a ficha que eu realmente estava aqui. Nós vamos discutir tudo sobre a sua experiência no estágio, mas eu quero destacar aqui alguns pontos muito importantes na sua trajetória para conseguir o estágio. Em primeiro lugar, a iniciativa. Eu quero te perguntar sobre isso já, mas em segundo lugar, que você já tinha um trabalho para apresentar aqui no American Society of Clinical Oncology. Então, ASCO, American Society of Clinical Oncology, um dos maiores congressos de oncologia mundial, como você falou. Raquel, conta para o pessoal, por gentileza, como você conseguiu esse trabalho, conta um pouquinho sobre o trabalho de forma resumida e como isso, então, abriu a oportunidade para você vir fazer o estágio aqui. Então, esse trabalho fala sobre vacinas como uma estratégia para evitar recorrência de melanoma. E aqui eu estou no setor de oncodermatologia. Então, eu desenvolvi esse trabalho junto com o meu grupo de experts do Intensivo de Metas. Eu sou aluna do Metas da 4ª edição. E eu sempre digo que mudou a minha trajetória. O senhor foi uma das primeiras pessoas que eu mandei quando eu recebi o aceite. Eu falei, doutor, eu fui aceita. Então, eu estava muito feliz. E esse trabalho foi muito especial para mim, porque foi publicado e foi minha primeira publicação como primeira autora. E agora eu estou desenvolvendo o paper, então, assim, foi tudo muito especial nessa experiência, desde o início para o finalzinho dela agora. E tá aqui desde o iniciozinho que eu comecei ali no Metas, que eu desenvolvi o meu paper, que eu criei a coragem para mandar e para chegar aqui, e foi tudo muito especial.
Maravilha. Então, uma meta-análise sua, apresentada no maior congresso mundial, ou um dos maiores congressos mundiais de oncologia, te abriu essa oportunidade aqui. Parabéns. E isso é o que o Meta-Analysis Academy faz, ou ajuda as pessoas a terem esse nível de autonomia para, com isso, alavancarem as suas carreiras. E agora eu quero ressaltar o outro aspecto tão importante dessa oportunidade que você teve, que foi a iniciativa, que foi buscar, mandar o e-mail. E conta pra gente, assim, mais ou menos como foi o conteúdo desse e-mail. O pessoal sempre pergunta como eu consigo uma oportunidade de estágio internacional. Eu sei que você é expert nisso já. Você vai contar isso pra gente agora sobre tantas oportunidades internacionais que você já teve. Mas conta ali um pouquinho qual foi o conteúdo desse e-mail. Se você teve que mandar 100 e-mails para conseguir uma oportunidade. Destrinche um pouco melhor esse processo de pedir a vaga. Então, quando eu procurei os hospitais de Harvard, o Mass Gen estava ali na minha primeira. Então, eu selecionei primeiro o Mass Gen. Deveria ter sido Brigham, mas a gente fala sobre isso depois. Continua. E aí, eu selecionei ali o Mass Gen, eu selecionei a área que eu queria, né? Que eu sempre falo ali que tem 4 steps. Você precisa decidir o país que você quer, a cidade que você quer, a especialidade que você quer, depois você decide a cidade. Então, você faz meio que personaliza ali a sua vaga, porque se você sair dando tiro para todo lado, fica muito mais difícil. As pessoas acham que isso abrange, mas pelo contrário, isso atrapalha muito. Então, eu fui muito específica e muito estratégica na minha aplicação. E esse, incrivelmente, foi um dos estados que eu menos mandei e-mail. Eu só mandei 7 e-mails. Eu estava fazendo a minha aplicação, assim, eu estava para mandar o 7º e-mail e o Dr. Sullivan, ele me respondeu. Então, assim, foi muito rápido, né? Quando ele me respondeu, assim, eu nem acreditei. Eu mandei para minha irmã e eu disse assim, ele me respondeu. Ele me aceitou. E ele já me respondeu e já foi, assim, me mandando para a secretária para ver a questão da burocracia. Que demais. E eu só mandei 7 e-mails. Que demais. Mas eu fui muito estratégica. Então, eu contei um pouco... No início, você se apresenta, né? Mas lá ali no meiozinho do conteúdo, falei que eu estava indo para os Estados Unidos, porque eu provavelmente ia apresentar um artigo na ASCO, e que por conta disso eu decidi tentar um observership lá, nesse setor, e eu tinha muito interesse na área dele, porque era a área que eu já tinha pesquisa na área, e que isso ia fazer muita diferença, ia fazer muita diferença na minha carreira acadêmica, né? Que lá era um dos maiores centros, e que eu tinha muita vontade de aprender. E anexei um personal statement específico para lá, um currículo feito para lá, e uma carta de recomendação muito boa que eu tinha de um dos mentores que eu tive em pesquisa na minha universidade. Você já mandou tudo isso no primeiro e-mail? Sim. A carta de recomendação, inclusive? Sim. Eu sempre digo que é o combo, que é, assim, 5 minutos que você tem que o médico vai abrir o seu e-mail. Então, ele não vai te responder dizendo assim, você pode mandar mais informações? Não, ele já abre ali, se ele quiser, ele te dá a vaga ou ele te ignora. Genial. Então, foi basicamente isso e ele me respondeu, assim, 40 minutos, mais ou menos. Então, foi muito rápido, eu só mandei 7 e-mails e eu tô aqui. Que sensacional. Parabéns. E aí, conta um pouco pra gente, Raquel, como que tem sido a experiência aqui em Boston. Massachusetts General Hospital, para quem não sabe, é um dos hospitais de escola da Faculdade de Medicina de Harvard, o maior hospital aqui do estado de Massachusetts. E eu quero aproveitar para falar para o pessoal também que esse podcast, o Meta-Analysis Academy, não tem filiação com a Universidade de Harvard, onde eu trabalho atualmente, as instituições que nós mencionamos aqui, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas como que tem sido essa experiência de fazer esse estágio aí no Massachusetts General Hospital, na Oncodermato? Então, tem sido uma experiência, assim, que mudou a minha vida. Eu falo isso, né, para as pessoas mais próximas de mim. E não por ser aqui, mas pelo tanto que isso foi desafiador para mim. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma experiência em estágios, mas eu nunca me senti como eu me senti ali na primeira semana. Eu fiquei tão abismada de estar aqui, de estar com eles, deles terem me aceitado, de ver todo mundo com o brasão ali de Harvard e de ver a iniciativa deles de me ajudar, de me ensinar, que eu fiquei muito intimidada. Eu pensava, ai meu Deus, eu não posso incomodar, eu não posso desagradar, eu não posso fazer uma coisa errada. E aquilo me travou um pouco de início. E quem me ajudou muito nesse processo, né, de simplesmente aproveitar as coisas incríveis que acontecem na nossa vida, foi a doutora Maísa. E, nossa, a gente se aproximou muito aqui. Explica pro pessoal quem é a doutora Maísa. A doutora Maísa eu sou hoje embaixadora do time de experts e a diretora do grupo de experts é a doutora Maísa. Então, a gente começou a trabalhar à distância, a gente trabalhou 7 meses juntas e aqui a gente se encontrou pessoalmente quando eu cheguei. E aí, quando eu comecei a ter
essa dificuldade, eu falei pra ela, eu disse, eu sempre vou muito bem nos estágios, mas eu não sei como ir bem aqui. Eu tô me sentindo muito intimidada com eles. E aí ela falou uma coisa assim, teve um dia que eu tava muito angustiada, e ela simplesmente falou assim, eu terminei aqui, porque ela também tá no MES, trabalhando, ela falou, terminei aqui, vamos pro parque caminhar? E aí a gente caminhou no parque, e aí no final ela falou assim, Raquel, eles são pessoas normais que querem conexões normais. Tenta se conectar com eles como você se conecta comigo. E desde aquele dia foi o que eu tentei fazer. E, assim, eu tô encerrando, né? Já me despedi de alguns chefes, porque lá, como eu falei com o chefe do setor, ele deixou eu rodar com todos os médicos. Então, com dermatologistas, com cirurgiões oncológicos e com oncologistas. Então, eu rodo com toda a equipe. Que oportunidade, hein? Sim. E aí, eu me despedi de alguns e, assim, eu recebi um presente da secretária em nome do time. Que demais! Eu nunca pensei, eu chorei, assim, quando eu recebi, ela também se emocionou. E ela disse assim, eu espero que você volte ano que vem. E aí, uma das médicas falou isso também. Por que você não volta? Volta pra cá, as portas estão abertas pra você. E eu fiquei, meu Deus, como assim essas pessoas me querem aqui? Sim. Então, assim, foi muito desafiador, mas ter conseguido e ter tido esse feedback deles também mudou muito a forma como eu me vejo, sabe? Ver que, apesar das dificuldades, a gente consegue superar e ter resultados bons. Então, assim, foi incrível. E quanto tempo foi todo o estágio aqui? Então, essa é a quinta semana que eu tô. Semana. E é um período curto, né? E você causou uma impressão tão boa, ganhar esse presente, esse convite para voltar. Sinal que eles realmente ficaram fãs ali do seu trabalho. Parabéns. Obrigada. E, Raquel, conta um pouco sobre... Tem uma história muito bacana de usar essa oportunidade também para fazer um networking ali em pesquisa. Eu sei que você... Compartilha com o pessoal, por gentileza, sobre como você se utilizou da ferramenta da meta-análise e de seus trabalhos e da autonomia que você tem em pesquisa para expandir um pouco o seu networking aí. Então, eu já tinha feito outros estágios, mas estágios cirúrgicos. E em cirurgia eu sempre digo que é muito mais fácil você se destacar. Porque você é o primeiro de chegar, o último a sair, você tá ali para tudo que precisam e sempre precisam. Mas esse era um estágio clínico. E na clínica, no Observer, você fica meio limitado. Então eu falei, cara, eu preciso de uma estratégia aqui para mostrar para eles que eu sou boa. E a estratégia que eu vi foi na pesquisa. Então, eu já tinha citado isso no meu primeiro e-mail. E na segunda semana, quando eu estava com o chefe, eu comentei com ele. Eu disse, eu tenho uma habilidade com escrita científica, eu sei fazer meta-análise e eu desenvolvi 2 resumos e mandei para o Congresso Europeu, mas eu estou querendo desenvolver o paper deles. O senhor tem interesse em me ajudar e colaborar com a minha pesquisa? E ele falou, sure. E aí eu mandei por e-mail para ele o drive, né, com os resumos direitinho, as tabelas e tal. E aí mandei para ele, mandei para uma outra chefe, porque eles trabalham juntos. E aí ele me respondeu assim, e falou assim, tá muito bom, eu só acho que a gente tem que fazer isso e aquilo. E teve uma coisa que foi bem legal, que foi uma hora que ele falou assim, what do you think? E aí eu pensei assim, como assim? Esse homem tá perguntando o que eu penso? Tipo, o que eu acho? Qual ideia que eu tenho? E aí eu fiquei tipo assim, eu digo, gente, como assim, né? E aí eu até brinquei, assim, no meu Instagram. Eu falei assim, eu não tenho nada. Eu falei pra ele... eu não falei isso, óbvio, né? Mas foi o que eu pensei na hora de como, assim... Um dos maiores especialistas do mundo no tema é ele. E ele perguntou pra mim o que eu achava, o que eu queria fazer. E aí foi aquele momento, assim, aquele insight que você tem e fala assim... Cara, eu venci na vida. Porque ele perguntou isso e foi bem bacana. E aí ele topou ser meu sênior. E o meu mentor no Brasil, do grupo de experts, está sendo o meu segundo autor. Então, a gente está desenvolvendo o paper juntos. Que demais. Eu conheço vários alunos do Meta-Análise Academy que se utilizaram dessa estratégia, fazendo um observership, um clerkship, e a Meta-Análise te abre essa oportunidade de você, através do seu trabalho, da sua iniciativa, da sua ideia, muitas vezes, você conectar com pessoas nas instituições por onde você está passando. Certamente ficou uma impressão muito positiva de você, não só pelo convívio agradável contigo, pela sua habilidade ali no rodízio, conhecimento médico, mas também por algo que é totalmente único. Eles certamente recebem outros observers lá, mas eu imagino que poucos ou nenhum antes de você tenha apresentado para eles uma oportunidade de um trabalho, de uma publicação, de uma colaboração enquanto estavam rodando lá. Parabéns. Parabéns mesmo. Eu quero aproveitar
esse gancho e fazer um paralelo com como foi a sua experiência em pesquisa na faculdade antes de ingressar no Meta-Analysis Academy. E você já falou aqui previamente que o Meta-Analysis Academy transformou o seu conhecimento, a sua habilidade em pesquisa, mas conta um pouquinho como era lá na sua universidade, quais foram as oportunidades que você teve, os resultados que você teve antes de entrar no Meta-Analysis Academy. Então, eu tinha feito iniciação científica e a minha primeira publicação foi depois que eu tive Covid. Quando eu tive Covid, eu tive muita manifestação psiquiátrica, eu tive crise de ansiedade e eu queria entender por que era aquilo ali, porque fazia muito tempo que eu não tinha, sei lá, tive na adolescência. E aí eu tinha um professor que eu era muito próxima na universidade, que ele é farmacêutico e ele tinha especialidade em neurofisiologia. E eu falei assim, doutor, deve ter alguma coisa que explique isso daqui. Porque eu tava bem, eu tive Covid e eu fiquei muito ruim. E aí a gente desenvolveu um trabalho, um projeto. E esse trabalho foi minha primeira publicação indexada, eu sou coautora dele. E a gente conseguiu ali provar que tem um mecanismo dentro do desenvolvimento ali da cascata inflamatória, que o Covid tem meio que um neurotropismo e destrói ali os receptores de serotonina. E aí foi, digamos assim, o meu primeiro paper indexado foi com ele. Isso foi em 2020, acho que foi em setembro de 2020, foi a minha primeira experiência, assim, com pesquisa. Mas eu queria fazer mais, que eu sabia que era importante. Quando eu entrei na universidade, eu não sabia se eu queria fazer residência no Brasil ou se eu queria ir para fora. Né? Como medicina é minha segunda graduação, eu entrei pensando, não sei se eu vou querer ficar aqui. Então, eu sempre tentei preparar o meu currículo, aproveitando o máximo de oportunidade para, caso eu decidisse sair, o meu currículo estivesse bom. Então, eu comecei a correr atrás, participei de alguns grupos internacionais, e eu acho que eu tinha 3 publicações indexadas antes do Metas. Mas eu fui atrás do Metas por essa questão de você poder fazer trabalhos com autonomia e publicações de alto impacto. Isso foi o que mais me atraiu, né, no Metas, e por isso que eu quis entrar no Metas. Muito bom. Isso aqui eu quero deixar um recado muito claro para as pessoas que estão ouvindo e não entraram ainda no Meta-Analysis Academy. Tem alguns dos nossos alunos que entram lá no comecinho da faculdade, primeiro, segundo ano, ou às vezes até mais avançado no treinamento, sem nenhum conhecimento em pesquisa e publicações. E tem pessoas que são PhDs e já são experientes e têm muitas publicações e também participam do Meta-Analysis Academy para aprender a fazer meta-análise especificamente. E a Raquel, o fato que você tinha 3 publicações antes do Meta-Analysis Academy na Faculdade de Medicina significa que assim, é um feito extraordinário. Porque todos nós sabemos a dificuldade de se fazer pesquisa e ir por boas publicações como estudante de medicina no Brasil. Então, até mesmo para você, que já tinha essa iniciativa, já tinha resultados, tinha publicações indexadas, que é raríssimo, até mesmo para você, o Meta-Analysis Academy foi totalmente transformador. E aí eu quero puxar um outro assunto aqui, que você mencionou fazer com autonomia, mas já mencionou várias pessoas que te ajudaram ao longo dessa jornada. Então, conta um pouco sobre a comunidade, por favor, do Meta-Analysis Academy. Sei que você trabalhou com 2 experts sensacionais, o Dr. Rafael e o Dr. Sérgio. Então, conta aí um pouquinho, por favor, como tem sido essa comunidade, coautores, de experts, pessoas que você conheceu ali no meio do Meta-Analysis Academy, no time Metas. Sim, eu acho que uma das coisas que mais me faziam querer entrar para o Metas era justamente a comunidade do Metas. O network que você pode conseguir lá, né? A comunidade boa que você consegue, as pessoas boas que você conhece, né? Então, os grupos que eu participei, eu tive muita sorte de participar desses grupos, porque são grupos muito ativos, a gente publica muito. Eu estava comentando antes com o senhor que, fazendo as contas, eu acho que eu já me envolvi em 12 metas. Uau. Então, em 7 meses, que eu entrei em setembro. Então, foi um resultado muito bom, assim. Quase todo dia tem gente, tu quer participar de um paper, tal? Eu tô fazendo. Então, tem outras pessoas da minha universidade que eu também colaboro no grupo. E a comunidade foi sensacional, assim, a gente vê o resultado das pessoas, a gente ajuda as pessoas. E eu sempre falo, é uma forma de você crescer o seu currículo de forma exponencial. Porque você não só precisa produzir, você pode ajudar outras pessoas que estão produzindo. Então, é literalmente uma comunidade, onde todo mundo se ajuda. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito no Metas, que todo mundo se ajuda e o objetivo de todo mundo é muito claro, que é melhorar, né? Que é fazer pesquisa e desenvolve essa paixão. Eu estava conversando com a Verônica antes, eu disse,
o Metas fez eu gostar muito de pesquisa, mulher. E agora eu quero ser pesquisadora. E eu não queria antes, né? E ver isso, ter essa vontade, essa paixão de fato, que hoje é algo que eu cogito na minha carreira, foi por causa do Metas, sem dúvida. Tem muita gente que tem essa percepção de não gostar, acham que não gosta de pesquisa, porque não sentem um mínimo de conforto, de domínio, não tem aquele grupo, a conexão com outras pessoas, e de forma incorreta tem essa percepção de que pesquisa não é para mim, e isso aqui nunca vai dar certo na minha própria carreira. E aí você começa a fazer e aprende a metodologia e tem resultados transformam tudo e começa a gostar disso aí e eventualmente até algumas pessoas desenvolvem carreiras de pesquisa. Falando sobre carreiras de pesquisa, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar que para quem realmente tem interesse nos Estados Unidos ou no Brasil e em outros lugares do mundo a ter uma carreira de pesquisador, seja o cientista mesmo que faz uma carreira puramente de pesquisa, ou o physician scientist, que é o médico que atua ainda como médico assistente e faz pesquisa, que é uma carreira muito comum aqui nos Estados Unidos, para essas pessoas a meta-análise em si, por si só, não é suficiente. Quero deixar isso bem claro. As pessoas não constroem uma carreira de pesquisa sólida só com meta-análise. As pessoas vão participar de estudos epidemiológicos, vão obter grants, a gente vai trazer outros convidados aqui no futuro que vão falar sobre essas oportunidades assim. Só porque a meta-análise é uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Você querendo seguir essa carreira assim de pesquisa, se você decidir vir para os Estados Unidos, agora eu vou te perguntar sobre os seus planos futuros, você vai ter a oportunidade de depois participar de ensaios clínicos, de talvez fazer um mestrado, talvez fazer um doutorado, ou então participar de pleitear grants, né, aplicar para grants aqui de pesquisa, mas você já vai ter um currículo forte de alguém que sabe metodologia, sabe estatística, sabe escrita, provado pelas suas publicações de meta-análise. Então, aguarde os próximos capítulos aí da sua carreira. Inclusive, conta pra gente, com tantas oportunidades, tantas publicações, conexões, qual que é o próximo passo da sua carreira, Raquel? Pergunta difícil. Eu entrei na medicina pelas múltiplas formas que eu poderia atuar, né? Eu tinha uma outra formação e eu não me sentia completamente satisfeita nela. Então, eu entrei na medicina porque eu poderia ser literalmente qualquer coisa. E ver isso, né, depois de ter conhecido tantas oportunidades, tantas formas que eu posso atuar, e a pesquisa, especificamente, ela começou a ganhar o meu coração por eu perceber que eu posso participar de algo que pode impactar a vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Óbvio, como médica, eu posso impactar a vida do meu paciente, mas com pesquisa eu posso impactar a vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso me fascina muito. Isso é como se fosse, de fato, eu sentisse que fizesse parte da minha missão. Então, pesquisa começou a ganhar muito meu coração. Mas eu confesso que eu nunca sonhei em morar nos Estados Unidos. Eu queria muito morar na Europa, por isso que meus primeiros estágios foram lá. Porque eu queria morar na Europa, né? Só que eu vi também que, depois de ter ido para lá, eu vi também que não seria muito a minha praia. E aí, hoje, o que eu penso em fazer? Né? Eu sei mais ou menos a área ali que eu quero fazer residência, mas não sei quando que eu vou fazer residência. Eu ainda não decidi se eu, de fato, vou fazer residência no Brasil ou nos Estados Unidos. Ainda não estou convencida. Eu achei que nesse estágio eu iria voltar decidida, mas eu estou mais confusa ainda. Então, assim, o que eu acho que eu vou fazer, eu me formo, acho que em 8, 7 meses. Então, o que eu sei que eu vou fazer é tentar aplicar para, provavelmente, um Research Fellow aqui. Tentar, se eu ficar no Brasil, tentar a carreira de MSL. Talvez você trabalhe ali na indústria farmacêutica com clinical trials. E aí, se eu vir para cá, um dia eu vou fazer residência aqui. Mas, a princípio, o que hoje me chama para os Estados Unidos não seria a residência em si, o processo dos steps. Seria mais uma carreira ali de Research Fellow para ver se, de fato, eu quero morar aqui para iniciar os steps. Hoje, o que eu penso é mais ou menos isso. São tantas oportunidades, né? Sim. Quando você se conecta nesse meio de estágios internacionais, agora eu vou te perguntar sobre os seus estágios na Europa, de vir para os Estados Unidos e fazer publicações e conhece um monte de mentores, isso abre tantas oportunidades
que é muito bacana ver você considerando as múltiplas oportunidades, porque eu cresci em um ambiente super acadêmico na universidade, fiz lá na Federal de Goiás, e que eu nunca na minha vida, nunca na minha mente passou ali pela minha mente a oportunidade de fazer algo que não fosse assim, sair da faculdade e fazer residência. E essas oportunidades estavam lá, Research Fellow e outras oportunidades, mas assim, para mim deu muito certo. Eu sou muito feliz como médico assistente, entrei muito cedo, fiz uma residência longa de 9 anos entre residência e fellow e tudo isso. Ainda acabei relativamente jovem, então, porque eu entrei cedo. Então tem vantagens e desvantagens, mas considerar as outras oportunidades é algo, é muito bom que você está fazendo isso aí. Eu quero aproveitar e dar uma recomendação para você e talvez para as pessoas que estão ouvindo, que tem interesse em fazer a carreira de pesquisador, médico pesquisador nos Estados Unidos. O Research Fellow, ele é essencial nesse sentido. Para quem quer realmente virar um pesquisador, publicar muito, aprender a pegar grant, né, que é um talento à parte de meta-análise, é você desenvolver um projeto, escrever algo que é competitivo para pegar um grant, um dinheiro da indústria ou do governo para fazer pesquisa. Então, é uma habilidade totalmente à parte, o Research Fellow te treina muito bem nisso aí. Agora, o conselho que eu vou dar é porque eu já vi pessoas nessa situação que pensam na possibilidade de pular a residência, de fazer o Research Fellow e, por exemplo, ir para a indústria, ou continuar em uma posição de pesquisa no hospital sem fazer a residência. O treinamento clínico na residência, mesmo para as pessoas que vão fazer uma carreira de pesquisa, ele vai te agregar muito, muito valor de mercado e seu salário vai ser maior, e também em próprio conhecimento da especialidade, da área, para você fazer pesquisas e grants e tudo mais. Então, por mais que... E você mesmo falou que quer fazer a residência, eu só lembrei aqui, se você for vir para os Estados Unidos, eu só lembrei aqui de dar esse conselho para o pessoal, de que a residência ela é importante para quem quer fazer uma carreira de pesquisador nos Estados Unidos. O seu valor de mercado vai ser maior. Sim, sim. O grande ponto é que eu, de fato, ainda não decidi se quero me mudar para cá. Estados Unidos ou não. E aí, eu acho que um Research Fellow, ele vai me dar essa vivência. E aí, vou ter, digamos assim, mais certeza se eu quero iniciar os steps ou se eu quero voltar para o Brasil e continuar a minha carreira lá. Então, a minha ideia, a princípio, seria essa. Pode ser que eu mude de ideia? Pode, eu sempre falo isso. Eu não gosto de ter o meu plano ali fechado, né? Eu mudei muito durante o meu curso de ideia de várias coisas. Então, há a possibilidade de mudar. Mas, no momento, eu não tenho essa vontade ainda. São muitas oportunidades, né? Seja no Brasil, aqui ou em outros lugares. Raquel, você também é conhecida como Med Mochileira. Então... Conta aí, por favor, desse nome, desse projeto, dos seus estágios internacionais, por favor. Então, uma coisa legal do Med Mochileira que eu acho que o senhor nem sabe é que eu tô no Metas por causa do Med Mochileira. É mesmo? Eu conheci o senhor por causa do ECG, né? Do intensivo de ECG. E a Carol que entrou no primeiro período, que faz consulta ou que faz meta em endócrino, ela foi minha aluna da minha primeira turma de mentoria em 2022, quando eu fui para a Inglaterra. E aí, foi ela que me falou, que me apresentou. Aí falou, amiga, esse curso é muito bom e tudo, eu tô aprendendo a publicar. E a gente começou a conversar muito, que ela virou minha amiga, né, dentro do curso. E aí, quando foi, acho que 2 edições depois, eu recebi o convite também de um outro aluno meu, o Marcos. E ele trabalhava no time de metas e foi ele que falou comigo sobre isso, né? E o Marcos também fez estágio, inclusive, em Portugal. Também foi meu aluno. Então, eu conheci o Metas por causa do Med Mochileira. Eu fiz a minha primeira graduação em enfermagem e, na época, eu poderia ter feito o Ciências Sem Fronteiras, mas eu não consegui fazer, porque eu era estudante do ProUni e pra gente, que era de universidade particular, a gente só conseguiria as vagas remanescentes. E nunca sobrava vaga boa para os países de língua inglesa, que era o do meu interesse, né? Então, eu não consegui fazer. E aí, eu lembro que eu tentei, cheguei até a tentar, mas eu não consegui fazer. Então, quando eu entrei na carreira de medicina, eu quis fazer tudo que eu não consegui fazer na enfermagem. E aí, logo no terceiro período, ali por já ter essa prática nos hospitais, eu não tinha medo de hospital, então comecei a fazer estágio muito cedo. E aí, logo eu comecei a fazer estágio para saber qual área que eu queria, né? E aí, eu comecei no terceiro período a ir para um hospital pertinho de casa. Depois, eu fui para
em 2021, eu fiz meu primeiro estágio fora da minha cidade, assim, em cirurgia plástica, que era a minha primeira opção. Até o ano passado, que eu desenvolvi um problema no joelho e decidi recalcular a rota e pensar na dermato. Mas quase todos os meus estágios foram em cirurgia plástica. E aí, em 2021, eu fui para São Paulo e foi meio que uma virada de chave. Lá eu conheci grandes hospitais como Sírio, Einstein, né? E fiquei muito amiga da equipe que me recebeu, até hoje. Eles são, assim, mentores da minha vida, sabe? Você assim, causa, hein? Quando você passa nos lugares, você causa uma impressão muito boa. Eu não sei o que é também. Acho que é o jeito do Nordeste, talvez. Porque até hoje eles são amigos pessoais, assim, de ligar no meu aniversário, Que sabe? legal. De sempre estar ali torcendo por mim. E aí, quando eu voltei de São Paulo, eu criei o Med Mochileira para compartilhar ali a minha vida de viagens para fazer estágio. Depois dessa viagem para São Paulo, eu fiz estágio também no Rio de Janeiro, que minha irmã mudou para lá. Eu fiz na Rede Dó e também fiz na Estadual do Rio. E aí foi quando eu, de fato, percebi que eu queria ir para fora. Que eu queria me organizar para ir para fora. Eu precisava de mais. E aí, eu comecei a procurar formas de fazer um intercâmbio, mas um intercâmbio barato, porque eu era estudante, eu não tinha grana para gastar muito dinheiro em intercâmbio, né? E aí eu fiz o meu primeiro intercâmbio na Inglaterra, em 2022, por uma plataforma que chama Workaway. E aí lá eu fui assim, acho que foi o maior ato de coragem. Então, quando eu fiquei com medo de vir para Harvard, eu sempre pensava assim, eu tive mais coragem quando eu fui para Inglaterra. Porque eu literalmente peguei, assim, a minha coragem e fui para um país, assim, para uma cidade que tinha menos de 2 mil habitantes, pro norte da Inglaterra, para aprender inglês. Uau. Eu queria aprender inglês e eu sabia que eu só iria aprender inglês numa imersão, porque eu nunca tive grana para fazer cursinho. Então, eu estudava ali sozinha dentro do curso de medicina, porque eu percebi que eu estava perdendo oportunidades por não saber inglês. E eu queria, de fato, eu precisava, né, desenvolver essa habilidade. E ali foi outra virada de chave na minha vida. E aí, quando eu estava lá, eu disse, eu já estou aqui, eu vou tentar um estágio aqui. E eu consegui numa cidade que ficava lá perto, por isso que era uma cidade pequena. Fica perto de Liverpool, é uma cidade bem pequena. E aí eu tentei e consegui um estágio num hospital que chama James Cook, que fica da Universidade de Newcastle. E aí eu consegui ir lá e foi meu primeiro estágio internacional, assim, conheci o NHS de perto. Vi que, de fato, não queria fazer residência na Inglaterra. Uau. Apesar de ser muito boa, né? Eu vi ali que não seria exatamente o que eu procurava. E aí, quando eu voltei, aí pronto, continuei com o Med Mochileira e fazendo as mentorias e divulgando, assim, o máximo de oportunidades que eu consigo para impactar os estudantes, né? São coisas que não são muito divulgadas, assim. São poucas pessoas que falam ainda que tem um mundo de oportunidade fora da universidade. E aí, o máximo que eu posso de compartilhar com as pessoas, eu compartilho. E eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem. Inclusive, tem uma aluna que tá na Flórida agora fazendo estágio. É mesmo? Ela tá lá na Flórida fazendo estágio em neurologia. E ela conseguiu um estágio em pesquisa no Brigham, para janeiro. Que demais. Ela vai vir. Então, assim, eu fico super feliz quando alguém consegue, sabe? E é muito satisfatório. Raquel, vamos aproveitar essa oportunidade para pegar umas dicas, recomendações, conselhos seus aí para o pessoal ouvindo que quer experiências internacionais, assim. Certamente vocês podem aprender mais ainda com a Raquel lá no Med Mochileira, @medmochileira, mas dê algumas dicas aí, por favor, de como conseguir estágio e oportunidades assim. Eu sei que a iniciativa é uma importante, mas conta aí, por favor. Eu acho que o principal, eu falei no início, que é você definir para onde você quer ir. Então, não existe isso. Às vezes, os alunos chegam para mim e falam assim, eu quero ir para qualquer lugar. Não existe isso. Você quer ir para Portugal? Você quer ir para Itália? Quando eu fui para Itália, no ano passado, eu decidi, eu quero ir para Itália e eu quero ir para Milão. Então, lá em Milão, eu comecei a procurar os hospitais. Então, é meio que uma busca. Existem oportunidades pagas? Existem. Eu vou atrás delas? Não. Se você quiser pagar, você paga. O Mass Gen, ele oferece algumas rotations que são $1.600. Mas o meu médico aceitou ser meu sponsor. Então, eu não paguei nada lá. Pode ter gente que vai para lá e paga $1.600. Eu não paguei nada. Então, primeiro você define mais ou menos ali para onde você quer ir, né? E depois você procura os hospitais específicos, você define uma especialidade específica, você faz uma lista de contatos. Aí é muito importante que você prepare um bom personal statement, especialmente se for para Canadá, Estados Unidos. Você precisa fazer, porque a ideia do estágio, quando você solicita direto para o médico, é você imitar um processo que é formal, que eles geralmente pedem um CV atualizado, um personal statement, que pedem carta de recomendação.
Então, é como se você fizesse ali o que um processo formal pediria, mas de maneira informal, porque você está mandando direto para o médico. Então, ao invés de você pagar taxas, o médico nunca vai dizer, tudo bem, é $500 e aí você vem comigo. Então, você consegue de graça. E tem outras burocracias que são boas. Eu tenho a capacidade de me comunicar em inglês, mas eu não sou fluente. Eu tenho algumas dificuldades. E eu não fiz ainda nenhum teste de proficiência. Vou fazer em janeiro, quando eu estiver perto de formar. Então, se eu fosse para um estágio institucional, eu teria que ter esses testes. Aqui não me pediram, né? Então, você precisa fazer esse personal statement, fazer um bom e-mail, falar um pouco da sua história, dos seus objetivos, por que você está tentando naquele lugar. Isso é muito importante. Você ser claro e específico, é o que a gente chama ali de um cold e-mail. Você precisa ser claro e ser específico para aquele médico. Então, não adianta você fazer cópia e cola. Tem gente que fala assim, manda 500 e-mails. Não, manda poucos e-mails, assim. Faz lotes. Eu sempre falo para os alunos, faz lotes dos médicos que você quer, mas lê sobre o perfil dele, Sim. Lê as publicações dele, para você escrever um e-mail bom, para você saber um pouco do médico que você está tentando. E que seja uma coisa que faça sentido para você. Eu vim para cá, para oncodermatologia, porque é a área que eu tenho interesse no futuro e é a área que eu estava fazendo publicação. Então, não fazia sentido eu pedir um estágio em geriatria ou simplesmente para dizer que eu estava aqui. Então, é muito importante que seja uma trajetória que faça sentido para o que você quer. Então, eu acho que esses são os passos mais importantes se você quer um estágio internacional. E pode fazer em qualquer lugar. Agora, tem uma aluna que está indo para a Austrália. Eu nunca pensei em ir para a Austrália. Ela está preparando, está no processo de documentação, mas ela conseguiu um eletivo na Austrália. Então, assim, você pode ir para qualquer lugar. As possibilidades são infinitas. Tem médico e hospital em todo lugar. Que demais. Parabéns, viu, Raquel? E você mencionou o inglês, né? Muita gente sente que essa é uma limitação muito forte, seja para fazer pesquisa, seja para conseguir oportunidades internacionais assim. Como que era o seu nível de inglês naquela primeira oportunidade que você conseguiu? Como que é agora? E aí conta um pouco também recomendações para o pessoal melhorar esse nível de inglês. O inglês também era, assim, o meu calcanhar de Aquiles, sabe? O inglês também era uma coisa que me limitava muito. E por isso que eu comecei a fazer estágio, porque eu queria melhorar o inglês. Fiz um intercâmbio porque eu queria melhorar o inglês. E eu não acho que você vai ser um médico ruim se você não souber inglês, mas eu acho que você vai ser limitado. E era essa a visão que eu tinha, eu não queria ser limitada. Então, eu aprendi um pouco de inglês ali a primeira vez que eu fiz, mas quando eu falei com o médico, que foi o médico que me recebeu, eu falei para ele que eu estava, é o que eu digo, você tem que ser claro. Então, eu falei que eu estava já na Inglaterra fazendo um intercâmbio para aprender inglês. Que eu entendia bem, porque de fato eu entendia, assistia série, fazia todo aquele processo para você melhorar, né, a sua escuta. E eu entendia bem, mas que eu não me comunicava tão bem. E se isso não seria um problema, já que era um estágio cirúrgico, que é outra dica que eu dou para quem não sabe muito de inglês. É muito mais fácil você entender o que está acontecendo do que você traduzir consultas. Então, esse foi o meu primeiro estágio clínico, porque hoje eu tenho um nível de inglês melhor. Eu não teria feito um estágio clínico quando eu comecei. Porque na cirurgia você entende o que está acontecendo, é mais fácil, né? E o paciente, você não tem muita interação, você vai ter interação com o médico. E eu falei isso para ele e ele disse que não teria problema. Né? Só que quando eu pesquisei os médicos, eu vi que ele já tinha participado de algumas conferências no Brasil. Então, eu falei que eu era uma estudante brasileira, né? E então eu vi que seria, digamos assim, que ele poderia ser friendly comigo, porque ele já tinha estado no Brasil. Então, isso é importante, você ser estratégico no que você está fazendo, né? E ele me aceitou. Então, esse primeiro eu não sabia muito bem, mas eu entendi o que estava acontecendo e conseguia interagir com o médico, não tive, assim, grandes problemas que era um estágio cirúrgico. De lá para cá, eu continuei fazendo aulas de inglês em plataformas mesmo online. Não fiz um curso, assim, tipo um curso específico só antes de vir. Eu fiz o curso de inglês médico da Jéssica, que eu conheci no Metas. A comunidade do Metas é muito bom, pessoal. Você conhece muita gente. E aí, eu fiz o curso de inglês médico dela. E véspera de vir, né? E comecei ali a entender um pouco mais o vocabulário que é específico. Mas o que me fez muito melhorar foi sempre tentar fazer a imersão do jeito que dá. Então, filme eu sempre assisto em inglês. Comecei a assistir série, tipo Grace. Eu nunca tinha assistido. Comecei a assistir para pegar vocabulário médico também. E me expondo. Então, toda vez que eu viajava, tipo, ano passado que eu fui para Milão, eu me comunicava em inglês.
Eu não parlo italiano, eu só aprendi a falar isso em italiano. Então, eu falei pra médica que me recebeu de eu não falo italiano, mas eu falo inglês. Só que o meu inglês também não é excelente. Mas não falei isso pra ela, eu já me comunicava direitinho. Então, acho que essas são as dicas, mas você tem que correr atrás de melhorar inglês o quanto antes. Sim, de novo, eu acho que um elemento assim, que é recorrente na sua história é isso da iniciativa, da autonomia, de você buscar, de você dar aquele passo, seja para aprender inglês, seja para obter o estágio. Essa persistência, essa busca pela evolução com pesquisa, com estágio, com inglês, ela é uma marca muito forte em quem consegue assim, sucesso acadêmico, profissional. Você vê as oportunidades que você teve, as que você vai ter na sua carreira, são, na minha opinião, em grande parte devido a isso aí. Eu quero também aproveitar aqui, Raquel, para falar um pouco mais sobre essa comunidade, né? A gente já discutimos isso um pouco previamente, mas eu quero falar especificamente sobre o grupo de experts. Você que é embaixadora do Meta Analysis Academy no programa de experts. Conta um pouco para o pessoal como que funciona esse programa e como ele é transformador aí na vida dos nossos alunos. Eu acho que foi uma das maiores decisões que eu tomei. Eu sempre falo muito do Metas e falo do Metas com muito carinho para todo mundo. Uma vez eu até brinquei com a Esté, que é do time, eu falei assim, se o Dr. Anderson fizer um curso de, sei lá, sobre água, eu vou divulgar o curso dele, porque eu confio em tudo que ele faz. Muito obrigado. Então assim, quando eu entrei, e aí quando a gente já estava ali perto do finalzinho, né, que abriram as inscrições para o processo de embaixadores, eu digo, eu quero continuar. Então, eu vi ali dentre os times, né, os que eu tinha maior habilidade, e eu acho que a minha própria trajetória fala muito sobre isso. Eu tenho uma capacidade de fazer um networking, então eu tenho uma capacidade de me comunicar bem. Então, quando eu vi ali a diretoria dos experts, eu falei, eu já admirava muito a doutora Maísa, então me chamou muito por causa dela, e também pelo trabalho em si. Você está em contato com novos experts, eu inclusive conheci alguns para poder indicar, enfim. Então, esse trabalho direto com as pessoas eu achei muito a minha cara. Então, eu apliquei para o programa e de lá para cá a gente tem desenvolvido um trabalho muito bom, assim, a gente é tipo uma família mesmo. Então, quando ela reabriu, assim, para renovar, né, eu disse, eu vou continuar, claro que eu vou continuar, não tem nem risco de não continuar. E a gente vira família. Eu acho que esse é o ponto, né, assim, que o que eu via do Metas antes de entrar no Metas é exatamente o que de fato é o Metas. Então, não é uma comunidade ilusória. Depois que você entra, você de fato consegue se envolver e ter uma família. Eu desenvolvi, assim, amizades aqui dentro do Metas, que são pessoas hoje muito próximas de mim. Vou falar da doutora Maísa de novo, porque ela me deu muito suporte aqui, né? Desde que eu cheguei. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci dentro do time e conheci trabalhando dentro do grupo de embaixadores. Então, acho que se você aproveita as oportunidades que aparecem, você consegue ter experiências incríveis, mesmo com medo. Eu sempre tive medo, assim, as pessoas acham que a gente não tem medo por fazer as coisas. Eu morro de medo, só que eu não paro porque eu tenho medo. Eu vou ir em frente. Mas a comunidade do Metas é incrível. O meu grupo de experts é incrível. São pessoas, assim, que publicam muito e que sempre estão tendo ideias, assim, os mentores nem dão conta. E dentro do programa de embaixadores também, eu me sinto muito honrada de representar, de dizer que eu sou uma embaixadora do Metas. E, então, assim, até agradeço. É uma honra para mim trabalhar com vocês. Muito obrigado. Enquanto eu puder, vou continuar trabalhando. É uma prioridade ali dentre as coisas que eu faço. Você não vai embora, não. Eu sou muito grato a Deus, assim, pelo time, assim, das pessoas que se uniram ao propósito do Meta Analysis Academy. A Maísa e os experts são pessoas brilhantes, reconhecidos, especialistas nas suas especialidades. Eu mencionei aqui os experts que trabalham contigo, Sérgio Mazola, Dr. Rafael também. São cirurgiões já, pessoas assim, que são ocupadas e se dedicam o tempo deles para mentorar os nossos alunos no programa de experts. Vou aproveitar, fazer um parênteses aqui, explicando rapidamente para quem não conhece o Meta-Análise ainda como funciona o programa de experts. Durante cada edição do programa, os alunos, mediante uma ideia própria, mediante aplicando ali o treinamento que eles adquirem, o conhecimento que eles adquirem no Meta-Analysis Academy, os alunos desenvolvem um projeto de pesquisa e mandam esses projetos, essas ideias, essas possibilidades de colaboração
para os experts. Os experts são pessoas, são especialistas recrutados, treinados pela Maísa, pela Raquel e pelo nosso time de embaixadores. E que fazem todo o apoio ali para os experts também. E aí é uma parceria de muito sucesso, porque você tem os alunos muito motivados, com conhecimento técnico e meta-análise muito bom, que eles adquiriram no treinamento, e você une isso aí, esses alunos, com especialistas, que também têm apetite, também têm fome, assim, por publicar, e aí tem sido uma fórmula muito boa. E eu sou muito grato a você, Raquel, a todos os embaixadores, a Maísa, pela liderança no programa de Expert e a todos os outros embaixadores também que contribuem aí com a nossa equipe. Muito bom. Raquel, a gente falou aqui várias vezes sobre essa questão de autonomia, né? E eu quero puxar um pouco para você falar sobre a questão de desenvolver ideias, né? Você não é uma oncologista ainda, não é uma dermatologista ainda e está aí desenvolvendo vários projetos, acho que você mencionou 12. Conta para o pessoal um pouco se algumas dessas ideias foram suas ou se elas foram realmente só desses especialistas com quem você trabalha. Como que se deu essa autonomia em iniciar um projeto de pesquisa? Então, quando eu entrei no grupo de experts, a minha ideia era uma network sobre uma técnica para tumores gastrointestinais. Então, não tinha nada a ver com o que eu estou mexendo agora. Só que eu comentei que eu tinha interesse em tumores de pele, né? E aí que eu estava vendo a viabilidade. Daí o Dr. Rafael falou assim, Raquel, eu estava levantando aqui umas ideias para o grupo, tem algumas aí que são sobre tumor de pele, dá uma olhada na viabilidade delas. E aí eu dei uma olhada, e aí eu vi que uma delas era viável. E aí comecei a desenvolver essa primeira ideia. Então, comecei a desenvolver essa primeira ideia, e quando eu estava fazendo a triagem dessa primeira ideia, eu vi que dava para desenvolver outras 2 ideias. Então, basicamente, essas 3 ideias que eu tive como primeira autora foram da primeira ideia. Aí hoje eu já tenho outras ideias que eu não tenho tempo de fazer dentro da Dermata, assim, que eu já sei quem são os experts que eu posso entrar em contato. Acho que eu não tive tempo ainda para desenvolver. Mas depois que a gente entra, a gente vê ideia em tudo. O difícil é a primeira, eu confesso. É difícil você ter a primeira, mas depois que você encontra um tema para você afunilar, você vê ideia em tudo. Então, assim, hoje eu me restringo a essas 2 áreas, são as áreas que eu, de fato, tenho mais conhecimento, estudo mais. Só que, assim, no início foi mais ou menos isso. Aí eu fui vendo e fui desenvolvendo. E agora, são sugestões. Aí eu vou vendo outros tipos de tumores e vou vendo outras formas de desenvolver. Vou vendo se saíram novos trials para ver se já dá para fazer uma nova ideia. Mas foi mais ou menos isso. E aí, quando você começa em uma área, outras pessoas sabem que você tem interesse e lhe convidam. Então, esses trabalhos, nem todos foram só do meu grupo. Foram outros que eu colaborei com outras pessoas que sabem que eu tenho interesse na área e que me convidam para colaborar quando estão desenvolvendo, assim, principalmente em cima da hora. Tipo, eu tenho 5 dias para fazer, como tu tá de tempo? Eu digo, tá, eu topo. Aí a gente vai e faz ali. Mas foram nessa área, cirurgia oncológica, oncologia, dermatologia, são as áreas hoje que eu estou desenvolvendo ideias. Mas depois que você começa, você mete em tudo. Não para, né? Eu brinco com os alunos lá, né? Depois que você aprende o conceito de ideia viável, é o processo irreversível. Você está no congresso, no hospital, numa aula, na beira do leito, e você está pensando em ideias. Será que é uma ideia possível para meta-análise? Chegar em casa, eu vou olhar isso aqui depois. E para a gente, já caminhando para a reta final aqui, em vários momentos você mencionou a colaboração com pessoas que são mais seniors que você. Você mencionou o grupo de experts, você mencionou o convite que você fez ali para as pessoas, para um médico no Massachusetts General, no seu projeto. E conta um pouco sobre essa sua perspectiva da relação mentorado-mentor, quando você leva a oportunidade, quando você chega com a ideia, ou chega com a estatística, ou chega com um draft já do artigo. Conta um pouco como muda isso, porque o pessoal, essa pergunta você sabe, né? O pessoal chega lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e fica pedindo oportunidade de pesquisa. Me ajuda, eu quero fazer pesquisa e eu quero aprender a fazer um relato de caso, de alguma coisa assim, mas não tem ainda algo para contribuir. Como que isso muda quando você contribui? Eu acho que eu tive esse insight quando eu fui mostrar para uma outra médica, e aí eu falei para ela que eu sabia fazer meta-análise. Ela falou assim, você sabe fazer meta-análise?
Aí eu disse, sei. Aí ela falou assim, então eu vou marcar um brainstorm com os outros 2 médicos aqui pra gente ver quais projetos você pode colaborar. Aí eu, oi? Tipo assim, 3 médicos de Harvard estão me chamando pra colaborar em pesquisa deles. E aí, é muito louco isso, porque ele viu ali o meu resumo, ele quase não sugeriu muita mudança. Obviamente vai desenvolver o paper, né? Mas ele quase não sugeriu muita mudança, assim, ele disse, tá tudo certinho aqui, né? Eu só acho que a gente pode incluir ali, talvez, alguma coisa, para ver se não deixou passar algum artigo e tal. Mas, assim, eu acho que o insight que eu tive foi quando ele falou assim para mim, o que você acha? What do you think, né? Foi, quando ele falou isso para mim, eu fiquei... Gente, como assim, né? Então, é muito diferente, porque provavelmente se eu chegasse falando assim, se eu tenho algum projeto que eu possa me envolver, mas sem mostrar que eu tenho alguma habilidade, provavelmente ele iria me negar. Mas agora, ele já sabe que eu tenho. Então, óbvio que eu tenho planos em continuar essas conexões com ele. Se eu tentar um Research Fellow, talvez eu comece por lá. Mas primeiro eu mostrei que eu sabia. Sim. Só pedir oportunidade seria certamente uma negativa, ou às vezes a pessoa, por uma educação, fala assim, quando surgir uma oportunidade eu te chamo, né? Assim, eu vou pegar seu e-mail aqui, aí eu entro em contato contigo e essas oportunidades não aparecem. Mas o fato que você já tem publicações, que você tem ideias, que você colabora, seja com a ideia, com a estatística, com a escrita, isso muda tudo. Isso muda tudo. As pessoas, elas veem você como alguém que entrega resultados, não que pede oportunidades. Muito bom. Pessoal, estou aqui, eu conversei hoje aqui no Metacast número 3 com Raquel, Metacast número 2, com Raquel Oliveira, que é a médica mochileira, e contou tudo pra gente sobre a experiência dela saindo lá de Piauí para os Estados Unidos, para Boston, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, através de pesquisa científica, fazendo meta-análise, através de muita iniciativa, muita dedicação. Raquel, foi um prazer receber você aqui. Dê, pessoal, as suas recomendações finais para quem quer seguir uma carreira brilhante como você, ainda na Faculdade de Medicina no internato, com 3 experiências internacionais, meta-análises apresentadas em congressos mundiais, publicações científicas no PubMed. Como que faz tudo isso ainda no 5º ano da faculdade? Acho que o primeiro passo é o que eu já tinha falado, é você acreditar que você consegue. Eu tinha muitos motivos para não acreditar que eu conseguiria. Mas eu não acreditei em nenhum deles. Eu decidi ir no caminho oposto. E quando você decide fazer o caminho oposto, você escuta muita gente dizendo que você não vai conseguir. Só que você pode ou acreditar nessas coisas ou simplesmente ignorar. Então, acreditar que você consegue, eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é você agarrar todas as oportunidades que aparecem. Então, todas as oportunidades boas que apareceram, eu agarrei. E a terceira coisa é você ter foco. Você precisa ter foco. Então, tem aquele ditado que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá certo. Não, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá errado. Você precisa ter um foco, você precisa ter uma direção para você correr atrás. Então, trace os seus objetivos, trace suas metas, que aí você consegue se organizar para dar conta de tudo e conseguir ali encerrar o curso sem surtar e ter bons resultados. Raquel, você é uma inspiração. Muito obrigado. Feliz de ter você no time Metas, feliz de ter você como embaixadora. Muito obrigado pela colaboração, pela participação aqui no Metacast número 2. Um abraço e a gente se vê. Eu que agradeço, doutor.